Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou relatar aqui mais um caso absurdo, né, de crime cometido pela polícia militar lá nas favelas do Rio de Janeiro. Uma coisa que já virou moda, né? Um crime cometido contra uma criança, né? Contra um garoto que estava simplesmente fazendo um vídeo no celular. Eu vou deixar esse vídeo aqui na barra de descrição. Eu vou aqui comentar algumas questões aqui, né? Algumas considerações sobre esse fato. O garoto estava fazendo um vídeo, né? Um relato. Eu vou fazer primeiro aqui um relato. O garoto estava fazendo um vídeo quando um grupo de policiais chegaram lá atirando para tudo quanto é lado, né? Eles chegam na favela atirando como se lá não tivesse gente, e o garoto foi morto. Aí o garoto que estava fazendo o vídeo, esse vídeo que eu vou deixar aqui na barra de descrição, e o outro garoto lá também sofreu um tiro. Esse garoto foi levado, infelizmente não morreu, né? Mas o garoto que estava fazendo o vídeo, né? Que é esse vídeo aqui na barra de descrição, infelizmente ele morreu. E o pior, a polícia militar ainda plantou provas contra ele, ainda tentou transformá-lo num criminoso, num bandido, né, para justificar a ação violenta. Infelizmente, ações violentas como essa que sempre ocorrem, que costumam acontecer nas favelas, principalmente nas favelas onde às vezes a gente acha que a pobreza é que está sendo criminalizada no nosso país. E graças a esse vídeo foi possível provar que esse garoto não era um criminoso, e sim que ele foi morto barbaramente pela intransigência, pela falta de preparo da polícia militar na hora de lidar com comunidades pobres, né? No caso foi a favela Palmeirinha, lá no Rio de Janeiro, aonde aconteceu esse fato que eu estou relatando aqui. A questão, pessoal, deve haver uma desmilitarização da polícia aqui no Brasil. O Brasil, lugar de militar é protegendo nossas fronteiras, protegendo nossa floresta, a floresta amazônica que está sendo destruída, né? E não uma polícia militar. Não deveria ter polícia militar. Eu não estou dizendo que todos os policiais são incompetentes a esse ponto e que todos cometem esse tipo de crime, mas infelizmente esses crimes acontecem, né? E toda vez que chega pelos noticiários, a gente percebe que a grande vítima é a população pobre, é a população das favelas. Nesse caso no Rio de Janeiro, né? Mas em todas as capitais brasileiras há registros de crimes desse tipo, de erro cometido pela polícia militar contra a população das favelas, contra a população mais pobre, né? Esse tipo de erro no Rio de Janeiro, foi na cidade do Rio de Janeiro, jamais aconteceu lá no Leblon, que é um bairro rico. Jamais aconteceu lá em Copacabana, que é um bairro rico. Jamais ocorreu nos bairros ricos, na Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, né? Mas nas favelas a gente está cansado de ouvir falar em crimes, em erros cometidos pela polícia militar desse tipo, né? Todo mundo deve se recordar daquela senhora Cláudia, né?
que foi morta pela intransigência policial e depois foi colocada no porta-malas da viatura policial, né, que não tiveram muito cuidado e ela acabou sendo arrastada, né? Filmaram quando ela era conduzida, né, e no momento em que ela estava sendo arrastada, o corpo dela, o cadáver, né, sendo arrastado. Outro caso foi aquele garoto, né, inclusive estava vislumbrando uma carreira artística, um garoto chamado DG, que se apresentava no programa Esquenta da Regina Casé, né? Todo mundo deve se recordar, foi há alguns anos atrás. Ele foi morto na favela do Rio de Janeiro, né? Também pela intransigência policial, também pelo fato de ser favelado, né? Algo que jamais iria acontecer se ele morasse num bairro rico, no Leblon ou em Copacabana, nem com ele nem com a Cláudia, né? Esses casos, né? Eu sei que dentro da polícia militar tem policiais despreparados e tem até bandido, né? Muitos casos de tortura. Agora, a maior parte, né, 99% ou 100% desses erros cometidos por esses policiais militares despreparados são contra a população pobre, a população das favelas. Poucas vezes eu já ouvi falar de erro de policial matando por engano uma pessoa de classe média alta ou uma pessoa rica. Sempre atinge a população favelada como se a pobreza fosse crime. Num país, ainda mais num país como o Brasil, né? Esse é o Brasil que muita gente insiste em dizer que a coisa está ficando melhor para o povo, né? Mas não está. Infelizmente é a realidade. A polícia do Brasil tem que passar por uma grande reforma, né? Muitos policiais são assassinados, né? A gente não sabe porquê, mas eu acabei de demonstrar um dos motivos pelos quais policiais são assassinados, né? Andando só quando o bandido vê alguém andando de farda policial, né? Às vezes não necessariamente um bandido, né? Mas bandidos, né? Realmente são bandidos, né? Que matam policiais, né? Mas eu acabei de demonstrar um dos motivos, né? Porque no caso desse garoto, né, que fez esse vídeo, a polícia tentou até plantar provas contra ele, porque tem muito bandido dentro da polícia. Porque a polícia tem que ser reformada. Tem que acabar com essa bandidagem dentro da própria polícia do Brasil, que está acabando com a reputação, e a polícia não é respeitada, né? O próprio bandido não respeita a polícia, né? No Rio de Janeiro, muitos policiais, né, principalmente os policiais honestos, que eu tenho certeza que são a maioria, são obrigados a esconder a farda para que ninguém perceba que ele é policial, né? Porque a polícia não tem mais respeito, já não é mais respeitada, nem o bandido, principalmente, esse já não respeita mais. Quando vê o policial, quer matar, como já ocorreu, né? Mas um dos motivos claros é a intransigência, né, da própria polícia. O bandido, ele não respeita porque sabe que lá dentro tem bandidos talvez até piores do que ele. E esse caso serve muito bem para demonstrar o que está acontecendo, né? A polícia mata o sujeito. Às vezes é incrível a quantidade de casos em que a polícia mata e diz que o cara era bandido, que o cara que morreu era traficante, ou então tinha passagem pela delegacia e não sei o que, né?
porque muitas vezes plantou prova contra ele, né? Deu um jeito de transformar ele num bandido. Aí de nada vai adiantar a imprensa mostrar a família dele dizendo que ele não é bandido, né? Aí muita gente também diz, né? Ah, mas os direitos humanos só vai atrás de bandido. Direitos humanos só visita a família de bandido, não visita a família da vítima e não sei o que, né? Não visita a família de policial que morre, né? Porque infelizmente, né? O problema isso acontece, né? Muita gente reclama. Eu acredito que eu também reclamaria se alguém da minha família fosse morto por um bandido, né? Se meu pai fosse policial e fosse morto por um bandido, com certeza eu iria reclamar. Mas o que acontece? O problema está na polícia. O principal problema está na polícia. Se tem pessoas dos direitos humanos aí, que muita gente diz que serve para proteger bandido de polícia, porque o problema está na polícia que nós temos aqui no Brasil, né? Que acaba necessariamente acarretando a necessidade desse pessoal dos direitos humanos para saber se o bandido era bandido mesmo, né? Independente de se ele ser ou não bandido, é necessário ver o que levou ele a ser assassinado, a ser morto. Porque a polícia também comete seus crimes, inclusive contra a população mais pobre. Pois eu vou deixar o vídeo aqui, né? Eu vou deixar também o caso daquela senhora que foi arrastada, né? A Cláudia, né? Porque parece que está havendo uma verdadeira criminalização da pobreza, né? Um verdadeiro complô contra a população das favelas, né? Pois tá dado o meu recado aqui, né? Muito obrigado, até o próximo vídeo.